eu joguei. Eu tava no shopping com a minha mãe e aí a banca de jornal vendia as cartinhas do Pokémon e eu nem sabia assim, exatamente o que era aquilo, mas eu tinha visto a cartinha, era alguma coisa do Pokémon entre as outras inúmeras coisas de Pokémon. Sim. E aí eu pedi pra minha mãe comprar, era meio caro na época, mas a minha mãe comprou, me deu de presente e tal. Aí quando eu abri tava tudo em inglês, eu não entendia nada de inglês na época. Eu devia ter, sei lá, acho que 10, 11 anos de idade, né? E aí eu olhei e falei, gente, tipo, não tô entendendo nada. E aí foi aí que eu comecei a me interessar mais pelo inglês, querer estudar inglês pra querer entender as cartas e tudo mais. Mas foi basicamente isso, assim, foi desenho, e aí o desenho puxou o videogame, porque acho que tudo de Pokémon acaba criando meio que uma rede, né? Onde os produtos se conectam. E agora isso fica mais evidente ainda com as coleções das cartas do TCG dialogando com as coleções dos jogos, e os jogos dialogando de certa forma com o anime, e o anime fazendo referência ao desenho, ao jogo. Então tudo começa a ficar muito mais evidente em relação a essa interconexão de coisas que acontecem. Mas aí foi isso. E aí depois acabou de calhar de eu trabalhar com dublagem, e aí deu ter a oportunidade de fazer o teste para traduzir o desenho, e aí comecei a traduzir o desenho em 2021, e aí depois pedi para fazer o teste, fiz o teste e passei para dublar o Friede, que também é um presentaço, assim, é muito legal. Não, ou seja, você está realmente intensamente conectado com o mundo de Pokémon. Exatamente. Eu acho, assim, muito bacana que... Claro que eu acho que, né, quando a gente era jovem, a gente era mais bombardeado por essa questão do Pokémon. Porque era uma coisa que tinha surgido agora, né? Tava em alta no Brasil e tal. Então, realmente, a gente tinha os jogos, muita propaganda disso. A gente tinha o anime, todo mundo assistindo e tal. Ainda existe, claro. Mas a gente realmente tinha essa, né, fixação, assim, em querer consumir isso, e eu digo até pela dificuldade em conseguir, né, consumir, porque hoje a gente tem, para as crianças, a gente já tem um joguinho traduzido e tal, mas a gente jogava numa época que às vezes tinha até que jogar meio inglês, meio japonês, né? A acessibilidade hoje tá muito mais fácil. Exatamente. A pessoa vai ali, baixa um aplicativozinho, vai jogando, vai, com o Pokémon. Com o próprio CG Pokémon Live, Go, né? também. O Go também tem vários aplicativos, antigamente era bem mais complicado isso. Era bem mais complicado. O Gustavo me fala do Game Boy, perdão, eu não sei o que é Game Boy. Eu sou geração 2000, não sei o que é Game Boy. Game Boy é o portátil da Nintendo. É o avô do Switch. Então, é o avô do Switch. O Gustavo mesmo, ele falou que tem que ficar com a bateriazinha do lado, carregando direto, senão descarrega rápido. Então, tipo assim... Não era fácil. Assim, os jogos da Nintendo hoje, eles ainda não são localizados por padrão, né? Eles ainda são todos em inglês, mas realmente, assim, acho que o Pokémon Unite e o Pokémon Go e também as cartas, acho que eles geram uma acessibilidade muito grande com relação ao conteúdo. E aí agora, é até engraçado a gente ver algumas traduções de algumas cartas. Por exemplo, nessa coleção agora saiu um Slakoth, que é um Pokémon bicho preguiça, né? E aí um dos movimentos dele é o de boas. Então, assim, a equipe de tradução tem tentado buscar, tem tentado puxar e deixar, tipo, muito perto do que a gente chama, do que a gente identifica como uma versão brasileira, né? Adaptado para o nosso mercado e tal. Sim, com certeza. Eu traduzi uma fala do personagem do Murdoch, que é o cozinheiro, no anime. E aí, numa hora, ele tá fazendo alguma coisa e aí ele fala pra galera que a comida tá pronta. E aí eu botei aquele caco do, tá na mesa, pessoal, e tal, que só quem é mais velho entende a referência. E aí minha surpresa é que eles aproveitaram a tradução do Tá na Mesa Pessoal para uma carta do TCG. Então, assim... Que legal, cara! Que é um Pokémon que ele tem uma fermentação própria, um Pokémon pãozinho. Então aí usaram a habilidade dele e botaram o nome do Tá na Mesa Pessoal. Eu achei muito legal, sabe? Não, tipo, incrível. E até nessa questão as coisas dialogam agora. De dublagem também, né? Porque, né, aqui a gente tem muito contato com dubladores e tal, já recebi alguns, no próprio Coitacô, né, a gente bateu esse papo. E essa questão da versão brasileira, né, da dublagem brasileira, é muito diferenciada. Exatamente por isso, por querer colocar, né, essas expressões que a gente usa mesmo. Porque pra gente entender, pra gente gostar de uma coisa, tem que estar perto da gente, né, do que a gente gosta e do que a gente conhece. Então, verdade. Maneiríssimo. A gente, às vezes, na tradução, a gente ainda tinha um pouco de pé atrás em relação a brasileirar demais, com medo de perder a medida, de ficar uma coisa, tipo, não identificável dentro, ficar como se fosse um recorte de um tempo, né? Muito datado. Mas agora que a gente manda as revisões, aí a Pokémon manda o feedback, dá uma revisão do que a gente está mandando de proposta, de tradução e tal. Então,
a gente consegue ter um norte. E aí quando eles falam assim, ó, na carta criativa, ó, o caminho que vocês pegaram tá legal, tipo, pode seguir daí. Então eles começam a dar asas pra gente, que é uma coisa até que o Briggs fala, né, que o Briggs, acho que ele foi um dos primeiros dubladores, assim como o Mário Jorge e alguns outros, que eles têm uma criatividade, uma imaginação muito grande. Então, assim, se você deixar eles no estúdio e falar, improvisa e tirar o texto, eles vão fazer a cena improvisando, criando, bolando várias coisas e que fica genial. Só que antigamente não tinha muito essa revisão, ou quando tinha revisão era uma coisa muito estrita, tipo, vocês têm que fazer o que está aqui. E aí eu acho que agora, com o mundo mais globalizado, a gente mandando e-mail, eles olhando rápido, respondendo e conseguindo fazer essa validação, fica mais interessante, porque a gente consegue dar asas à nossa criatividade, a gente começa a ter uma liberdade meio que autoral mesmo, sabe? De coparticipação na criação daquilo. E aí quando eles devolvem falando, ó, pode seguir daí que o caminho tá legal. Aí que a gente começa de fato a brincar com a versão brasileira. Pô, cara, muito maneiro. E, pô, você tem um filhinho, né? Como é que é pra você tá vendo essa nova geração ainda consumindo os animes, consumindo o anime que você dubla, né? Não, assim, ele começou com a temporada do Ash. E eu achei que ele fosse sentir falta. Só que meu filho agora ele tem 6 anos, ele vai fazer 7 em janeiro. Só que como ele começou numa temporada que já tinha o Ash e o Go, ele é estranhamente uma criança que criou uma identificação com o Go. E quem é mais antigo detesta o Go. Porque o Go é meio que uma antítese do Ash, né? Porque o Ash queria batalhar, queria fazer, queria acontecer, queria ser o melhor. E o Go não, o Go ele meio que só tava ali pra capturar os Pokémon, ele queria conhecer os Pokémon, ele queria ser amigo de todo mundo, ele queria ter essa coisa mais da pesquisa, do lado de descobrir as coisas e tal, que é totalmente diferente do Ash, que é mais, o meu poder, a minha força, e eu vou provar, e eu quero ser o melhor. E aí eu acho que eles meio que foram corrigindo esse caminho de rota. E aí acho que agora no Horizontes, que acho que é a grande diferença para quem tá começando agora ou para quem tinha pouca referência, é que o personagem agora tem 3 protagonistas, né? Então são 2 meninas e um menino. E aí cada um tem uma característica muito forte. E um quer perseguir o seu sonho e se tornar um grande mestre Pokémon e um grande treinador, que é o menino, que é o Rain, que pra gente aqui em português ficou Rain, lá fora ele é o Roy. Aí tem a Liko, que é uma menina que está querendo se descobrir qual é o lugar dela, como ela pode ajudar nesse mundo, o que ela está fazendo exatamente ali. Sim. Nessa caminhada. É uma caminhada muito mais de autodescoberta. E tem a Dot, que é a mais nerdzinha do grupo, que é mais uma autoaceitação dela se firmar nessa figura, que ela tem um lado contraditório, porque além dela ser a Dot, dela ser essa figura mais nerd, ela também é streamer. Então já dialoga com uma geração que está muito acostumado, né, a assistir live, a ter essa referência do streamer como uma pessoa, uma celebridade, alguém de destaque. Então eu acho que eles conseguiram combinar bem. Cara, muito interessante isso. Eu acho muito interessante, porque me vê até uma imagem mental aqui dos jogos, né? Não vou lembrar qual é a versão do Pokémon mais, mas eu lembro que teve um Pokémon onde eles introduziram aquele barco e tinha uma rádio. E na rádio você ganhava prêmios. Eu achei o máximo aquilo. Gente, a rádio, agora o pessoal tá streamer, né? Muito, muito legal ver essa evolução e como realmente evolui de acordo com a sociedade, né? O que tá rolando. Muito show. Eu acho que isso traz... essa evolução, ela não aconteceu só no anime. Eu acho que ela aconteceu também no TCG, de mecânica e tudo mais. E no anime eu acho que é legal porque foi isso que você falou, ela acompanha o tempo. Então, assim, os temas que são abordados hoje no desenho, eles já não começam e se encerram ali num episódio só. Eles têm um trajeto um pouco mais longo, assim. E a carta criativa dos... né, teve esse Tera Leak gigantesco, que nem pode comentar muita coisa sobre. Mas uma das coisas que eles sempre falam é que com o Pokémon Horizontes a gente quer contar, de fato, um arco, uma história que tenha uma trajetória muito evidente, que seja muito claro, muito perceptível para quem é de casa. E é isso, assim, você assiste o primeiro episódio, você assiste o último, né, da Netflix, que vai estrear a 4ª parte amanhã, você vê uma evolução da personalidade, das características dos personagens de amadurecimento, que é muito legal, sabe? Não só dos personagens crianças, mas também dos personagens adultos. Você perguntou do meu filho, né? Eu acho fascinante ele gostar de Pokémon. Às vezes eu fico em dúvida se é o desenho que ele mais gosta, eu acho que não. Eu acho que ele gosta mais de Jurassic World, porque ele é fascinado por dinossauro. Justíssimo. Temos aqui, ó, atrás de você, inclusive. Não, ele é fascinado, assim, ele tem uma coleção imensa de dinossauro. E ele joga TCG. E aí a gente começou a perceber que ele gostava, que ele tinha afinidade. Quando eu comecei a dar as cartas pra ele, ele começou
a entender como era a mecânica do jogo e começou a interagir, mesmo sem ler, sem saber ler fluidamente, né? A matemática dele já é uma matemática mais avançada, mas ele consegue calcular dano. Então, assim, é uma proposta de um jogo offline para ele e que é muito válido. E acho que tem uma geração de crianças que ingressam cada vez mais cedo a jogar o TCG e que tem resultados cada vez mais cedo. Por exemplo, o Gabriel Fernandes, que hoje está no último ano dele como sênior, que é uma categoria que vai dos 15 até os 17 anos de idade, ele já faturou o Mundial, ele já faturou o LAIC, ele já faturou o EUIC e ele só não ganhou o NAIC, que é o da Norte América. Porque no ano passado ele tomou desqualificação porque falaram que ele tinha feito um hand shuffle e tinha colocado uma carta em cima e tal. Mas assim, ele tava com resultados absurdos, ganhando de todo mundo. Mas não só ele, também assim como o Vini, que é o irmão dele. O irmão dele também, assim, é um troço absurdo. Também teve resultados absurdos. São crianças ainda, né, mas que tem uma desenvoltura muito grande com o jogo, um entendimento muito grande com o jogo. Tanto que o Gustavo mesmo mencionou os resultados absurdos dele. O menino que jogou a final da Júnior, o menino era muito pequenininho, o menino devia ter acho que uns 8 anos de idade. As cartas não cabiam na mão dele. Ele apoiava a carta na mesa e fazia o hand shuffle na mesa, assim, porque fica mais fácil, né, pra criança, porque a mãozinha é menor. Mas eles decoram o que cada deck faz, e aí eles, obviamente, né, o meta pra criança geralmente ele é mais reduzido. Tem poucos decks do que a gente chama de off-meta, que são os decks com cartas que não vêm tanto à mesa, né? Mas as crianças decoram os efeitos e elas vão pensando em cima daquilo e vão criando estratégia em cima daquilo, que é muito interessante, assim. E você perceber a evolução de um jogador, por exemplo, agora recentemente subiu o Sasso. E ele tem 17, fez 18 agora, vai fazer 18 agora. E ele tinha resultados muito bons na Seniors. E ele chegou na Master, né, que é a categoria para quem tá 18 ou mais. E ele já conseguiu 2 segundos lugares, já conseguiu ser campeão de um Special Edition. Cara, olha isso, é muito legal, né? É esse pessoal, novo, sabe? Assim, muito novo. E aí, tá com a cabeça fresca, tá com o meta atualizado, tem mais tempo, talvez, pra jogar, porque não trabalha, só estuda, então a dedicação fica dividida, mas por menos coisas e tal. Mas é uma geração que vem forte aí, uma galera que... Mas, assim, entende do jogo. Eu acredito totalmente nesses jovens, né, de fato, nessas crianças, porque eu me recordo, por exemplo, claro que na minha época eu não cheguei a jogar o TCG, né, era muito mais difícil antigamente jogar. Mas alguns anos atrás. Porém, eu me recordo, eu era muito fã de Pokémon e tal, né? E tinha um questionamento que eu me questionava isso, que era tipo assim, na época da escola você tinha que decorar ali os tempos verbais, né, em português. E eu sabia os 150 Pokémons decorados de trás pra frente, os golpes e tudo, mas a tal do tempo verbal não decorava. Porque é tudo interesse, né? Que você falou, o jovem tá ali. A temida tabuada também, né? Nossa, tabuada nem se fala. Nossa, eu não desconheço, só sei do 9. Mas exatamente isso. É muito legal, algo fora das telas, né? E que dê pra eles realmente gostarem e terem sucesso nisso. Porque é o que você falou, né? A gente gosta de jogar, mas ganhar também é sempre bom. Isso ajuda muito na desenvoltura da criança, socialmente falando. Porque você não vai no evento só pra vou sentar na mesa e vou jogar. E você vai no evento, você conversa com outras pessoas, você interage, você troca carta, você faz 1000 coisas, porque o evento é imenso o evento. Então dá para você fazer muita coisa, até falta tempo para você fazer coisa. Então acho bem importante essa questão do Gustavo estar ensinando o filho dele a jogar, vai ser bem legal para ele. E isso é muito próximo legal de mestre. Falar. Isso é muito legal de falar do LAIC, assim. Eu acho que eles têm uma experiência, né, o user experience muito bem desenhado, muito bem traçado, porque você pode ir como competidor ou você pode ir como espectador. E aí, quando você vai como espectador, eles disponibilizam uma agenda de atividades que tem no que a gente chama de side event, né? Que seria um evento lateral funcionando em paralelo com a competição. Tipo side quests ali pra você mostrar. Exatamente. E aí você pode jogar, por exemplo, tem um que é o Booster Battle. Você abre o booster e aí com o que vem ali você tenta montar uma estratégia. A gente jogou recentemente na Liga o Build and Battle, que é o kit desafio estratégico, que antigamente era chamado de pré-release e agora o nome meio que caiu porque tira essa obrigatoriedade de ser jogado antes do lançamento oficial, né, da coleção. Você tem 40 cartas pré-prontas e mais 8 boosters, e aí você abre e monta a sua estratégia em cima daquilo. Então a galera já vai para assistir o evento e para separar um horário, um período dentro do evento para jogar o side event.
E assim, e aí é um sucesso. E aí o próprio nome do jogo já diz, né? Estampas ilustradas, mas ele é um trading card game. Sim. Então ele é um jogo que ele já participa, já pressupõe que você tem que ter essa interação. E a troca é fundamental, porque às vezes você pode dar o azar de, sei lá, comprou 3 boosters e conseguiu 3, 4 cartas iguais, infelizmente. Acontece, porque é randômico, né? É Sim. muito Mas em aleatório. algumas situações isso é bom, porque Em algumas situações é bom. Dependendo se a carta for boa pro seu baralho ou se uma staple que entra em qualquer deck, isso é bom, isso é bem legal. Eu particularmente gosto. Aí é o lado da sorte que a gente até esse é o falou lado da sorte, mas nisso. também você pode tirar várias cartas aleatórias, uma que não vai entrar, outra que você vai colecionar, entendeu? Mas para criança isso é engraçado, por exemplo, se a criança tira 2 iguais, já aconteceu de tirar 2 iguais no mesmo booster. A criança meio que dá uma frustrada, ela fala assim, porque para criança o legal é a carta diferente, né? A criança, assim, a criança é colecionadora, né? A criança do competitivo... Tem uma criança aqui que tem o Detetive Pikachu. Já é mais... do Detetive Pikachu é massa. Mas e aí, esse lance da sorte, trazendo pro lado do competitivo, a gente pode falar um pouco dessa relação do pareamento, de como é, né? O evento em si do Laik. Exatamente. O que é o Laik, para quem não conhece? O Laik, ele é o campeonato internacional da Latinoamérica. Então você pode ter qualquer pessoa que esteja localizado na América Latina, mas também vem gringo jogar. Que massa! Porque ele não restringe a localização, mas sim a área que vai realizar o evento. Então, por exemplo, existe um evento, existia na Oceania, mas caiu. Mas existe um na Europa, um na América do Norte e um na Latinoamérica, né? Na América Latina. E existem os specials. Os specials são mais pipocados em países específicos. O último foi Buenos Aires, foi Argentina. E o próximo vai ser Chile. Mas o Laik em si, ele tem essa ideia de ser o melhor do continente, né? Fazendo esse recorte da parte do hemisfério sul. Então vai ter o campeão da Europa sendo chamado, ganhando convite para o Mundial. É como se você tivesse, de fato, pescando os melhores treinadores de cada região. É como se o Dragonite viesse com a bolsinha entregar o convite para você, colocar o misterioso. Só que ao mesmo tempo você pode ir até onde o Dragonite vai para entregar o convite, pode tentar pegar o convite direto na mão dele. Por exemplo, se você quiser jogar o campeonato da América do Norte, você pode. E aí, se você ganhar lá, você também recebe o convite. Assim como a equipe Rocket. Dentro dessa cota, né? E aí, o que eu acho curioso do Laik é, nas primeiras rodadas, o sorteio é totalmente randômico, ele é totalmente aleatório. Então, pode acontecer, por exemplo, do PV, que estava indo no primeiro Laik dele, cair com o campeão mundial do ano passado. Saquei. Porque a primeira rodadas acho que eram 1.800 jogadores e no total foram 2.000 jogadores, mas acho que eram 1.800 ou 1.700. 1.800 era pro TCG. Pro TCG. E aí os outros 200 e pouco era para outras categorias. Mas assim, do TCG, dos 1.800, vamos colocar assim, 200 crianças na primeira categoria dos júniores, 200 mais ou menos ali nos seniors e o restante, os 1.400, todos eram no Master. Então, é um galpão, né? É o Expo Center, então assim, é um galpão imenso, com todo mundo jogando e perfilado, um do lado do outro. Tipo, nossa, que legal. Mas falando assim, pensa até que é desorganizado, cara, mas é extremamente organizado. Mesas numeradas. Eu cheguei lá para fazer o check-in, eu fui um dia antes do check-in. Então check-in e então check-in late, que é no dia que vai começar o evento. Antes do evento começar, você pode falar, tô aqui, vou participar e entrar. E você é obrigatório então você rola fazer uma parada antes. Rola. E já conta? Você tem que, se você não fizer o check-in, você não vai participar do campeonato. Você é obrigado a fazer esse check-in. A fila é absurda. Porém, é tão organizado que você não sente que... você está conversando, daqui a pouco, acabou, chegou, você fez o check-in. É muito bem organizado, muito rápido. E o Gustavo falou que tentou o staff, é muita gente do staff. E tipo assim, eles ficam com a bandeirinha do país... Porque, tipo, vamos supor que eu sou francês e Gustavo dinamarquês. Aí você vai direto na pessoa que consegue falar a mesma língua que você para você ter uma melhor comunicação. Nossa, muito legal. É muito legal. Bem organizado. Legal. A equipe de judge, né, a equipe dos juízes e tal, ela tem várias subdivisões, assim. E tem os judges que são os judges tradutores, que vão para tentar auxiliar a galera. E aí é muito interessante que a pessoa tenha domínio do jogo, né, não só dos idiomas, mas que até para que ela saiba explicar pro jogador a dúvida que ele tá e não é só meramente falar, tipo, a tradução é isso. Até tem porque às vezes não é o pé da letra também, né? Coisa da mecânica, mas assim, o evento em si, ele é gigantesco, foi super bem organizado pelo que todo mundo relatou.
Aí tem a stream, que é a transmissão ao vivo. Então, existe o judge da stream, existe o head judge, que é o que está acima dos outros, que é quem vai coordenar as equipes, que vai fazer tudo. Então, é um trabalho bem dividido e é uma coisa, assim, muito grande. E tem essa questão das nacionalidades. Então, por exemplo, tem uma equipe dos americanos que vieram, uma equipe de uma galera da Europa e tal. E a gente também pode se inscrever para participar lá fora, né? Geralmente eles pedem só que a pessoa tenha um inglês para você fazer a prova de judges, estágio 1 e estágio 2, você tem que ter o inglês fluente, porque quando você vai aos eventos internacionais, toda a comunicação é feita em inglês. Então até aqui... Nossa, muito legal. É legal, pô. Muito bem maneiro. maneiro. E agora eu quero saber da sua experiência estando lá esse ano, né? O que rolou lá? Como é que foi a sua... Uma experiência... Sua experiência. Então, o evento, assim, ele, como eu falei, ele foi absurdo. Mas em questão mesmo da jogabilidade ali, eu dei um azar absurdo. Porque foi como a gente estava conversando antes de começar. Eu joguei de Raging Bolt. Meu deck... ele gera 2 prizes pro oponente quando o meu Pokémon é nocauteado. Só que a pior matchup possível pro meu deck é o Pokémon de um prize. Porque a corrida do prêmio fica injusta, entre aspas, vamos dizer assim. Eu ataco, pego um prêmio. Ele me ataca, pega 2. Aí, além de eu ter que atacar várias e várias vezes, uns 6 nocautes tem que dar. Ele tem que dar só 3, né? Só 3 nocautes. São 6 prizes, São né? 6, Aquelas Exatamente. caixinhas do lado. Ele pegando de 2 em 2 e dá 3 ataques. Eu pegando de 1 em 1, tem que dar 6. Então, tipo assim, é o dobro de ataque. A quantidade de turnos, né, que você precisa para ganhar o jogo. Mas assim, vira maior. Eu fiquei bem satisfeito com a deck list que eu montei, porque meu deck rodou de forma muito boa, mas infelizmente acontece ter o azar, porque como o Gustavo falou, é bem randômico mesmo a forma que é feita. Então, infelizmente, eu dei só azar mesmo. E quantas batalhas você chegou a ter? Então, eu joguei 3. Joguei 3, mas aí eu tive resultado ruim e dropei, porque eu pensei em jogar side event. Acabei não jogando side event porque a fila tava enorme pro side Imagina. event. Mas foi trocar carta. Mas fui trocar carta, fui conversar com ele. E é legal, porque eu vi amigos de Juiz de Fora. Eu fiquei no Airbnb, inclusive, com meus amigos do time, inclusive, do Rio de Janeiro. Mas... gente veio do Sul pra jogar, gente de todo lugar. E muito gringo, tanto que o top 4, o top 8 foi só gringo, não teve nenhum BR. Nossa. E o top 16, se eu não me engano, teve um, que foi o Vitor Lugon. Que inclusive eu já joguei o Guiô contra ele, em regionais da vida aí. E ele ficou top 16 de Charizard. Teve muita gente, acho que foi 2 dinamarqueses. Charizard aí. Finlandeses, né, no top. E engraçado que quando a gente estava assistindo a live de casa, era curioso, porque eles ficam fazendo o pareamento das mesas e mostrando quem tá nas mesas mais altas. As mesas mais altas é quem tá com os melhores resultados momentâneos, né? Sim. E aí a gente olhava e tinha, 4 nomes brasileiros e o resto era só gringo. Nossa. E aí a galera tem um grupo interno, né? O jogador de TCG é sempre muito próximo, sempre vai agregando na comunidade. E eu mandei pra galera que tava lá, falei, gente, só tem gringo aí, porque, eu não tô acreditando. Aqui, o top 32, sei lá, acho que tinha 8 brasileiros e o resto era todo mundo gringo. O que vocês acham disso, né, inclusive? Eu acho legal. Eu acho que foi inusitado e eu acho que foi uma experiência legal pra gente entender, de fato, como que agora os eventos vão ser mais globais, porque a gente tava olhando o meta brasileiro. E eu até brinquei, eu mandava mensagem pra ele e falei, cara, ó, essa semana aqui no reporte de liga lá de São Paulo, porque São Paulo é um grande polo. Então, assim, não tem como você não olhar para o que está acontecendo nas ligas lá semanais e ter como lá, referência. Semanais, né? São 50 jogadores, mais ou menos. É uma amostra. É bem considerável esse número. 50 jogadores dentro de uma loja jogando cartinha no meio de semana. Com certeza. No meio de semana ainda, né? E aí eu falei, até o Max que veio no último programa trouxe a Lugia. Eu falei, cara, tá tendo muito reporte de Lugia. Eu acho que vai ter Lugia. E aí a gente começou a estudar o meta brasileiro. Eu acho que vai ter muito disso, vai ter muito daquilo. E aí chegou o Laik, abriram os portões e, sei lá, 1/3 era gringo. Então, assim, você se preparou para 2/3 do meta. O outro 1/3 era uma surpresa total. Porque os gringos, eles têm uma forma deles de jogar, né? Que é um pouco diferente da nossa, por uma questão de afinidade mesmo, de estilo de jogo de carta e tal. Eu tava conversando com você dos arquétipos, né? PV joga com um deck mais agressivo, decks mais diretos. Eu já gosto de decks mais cadenciados, com um pouco mais de estratégia. Eles são um pouco mais lentos, mas quando eles começam a funcionar, eles começam a ser explosivos e pegando abate em sequência. Então, são propostas diferentes de jogo, né? E eles lá, qual é o estilo deles, você diria, assim, fazendo análise?
Também é misto, mas é assim... Mas eu acho que é mais voltado pro estilo do Gustavo. É isso que eu ia falar. Eu acho que Os eles... grandes jogadores jogam com decks mais lentos, mas daqui a pouco ele move dano aqui, mata um, dá nocaute em outro, aí só aí pegou 4 prizes. Tem jogador que consegue pegar 6 prizes no mesmo mas turno, eles que é o investem... caso do Dragapult. Que são decks que não são exatamente lineares. E aí o lance dos gringos em relação a gente, que é uma desvantagem pro BR, é que lá fora eles têm muito time. Então são pessoas que já estão no cenário há 3, 4, 7, 8 anos. Então a estratégia, a mentalidade deles pro jogo é diferente. Por exemplo, o deck foi apostando que o PVD, que o deck dele ia ser um deck que ou ele ia ganhar rápido ou ele ia perder rápido. Ele sabia disso desde o início. Tanto que ele falou, cara, eu tô indo no meu primeiro Laik, eu não quero me cansar, eu quero ter a experiência de jogar o jogo e tal. Porque no primeiro dia, que a gente chama de Day 1, você pode fazer até 8 jogos. Ainda que você perca todos, você vai ter a oportunidade de jogar contra 8 pessoas. Ah, legal. É bem E cansativo. cada rodada tem mais ou menos 50 minutos. Porque é uma MD3, né? Você precisa ganhar 2 ou, aí o que eu tinha falado com você em off, que é jogar com um livro debaixo do braço. Ganhar a primeira partida e você começar a jogar da forma mais lenta Só que possível aí você tem o risco dentro de tomar, das regras. Mas você tem o risco de tomar um warning por isso, né? É chamado slow play. E aí, se o jogador perceber, na hora ele vai chamar o juiz vai dar o warning. Se você tomar outro warning, você toma o game loss. Mas isso é jogar de fato lentamente, fazer suas escolhas lentamente. Você tem um tempo para pensar nas jogadas. Você pode jogar pensando 1 segundo e você pode jogar pensando 5. Só que se você vai jogar 1 segundo e você já tem tudo mapeado na sua cabeça, você vai montar a sua mesa mais rápido. Mas se você fingir que você tá pensando, você vai ter 5 segundos para cada jogada. Mas o jogador percebe. Aí o cara... mas ele aí... Tá enrolando, né? Ele consegue ter essa percepção, porque como que no game 1, no G1, você joga rápido e consegue ganhar rápido, e no game 2 você já consegue, vai mais devagar. Então ele consegue ter essa percepção, e aí ele contacta o Judge, e aí o Judge vai fazer a análise do game state ali para ver qual que é Geralmente eles analisam antes, né? Eles analisam. Você faz o sinal pro judge, então você sinaliza que a pessoa tá enrolando, você dá um indicativo e o judge meio que dá uma olhadinha de... Porque acontece isso, assim, existem algumas cartas que a gente fala que são cartas que vão te dar acesso ao deck, né? Ao baralho. O descarte é público, então você pode olhar a qualquer momento. Aí o que acontece? O jogador comprou a carta, aí veio o Poffin, que é uma carta que você pode baixar... 2 Pokémon que estão no deck básicos com até 70 de vida. Aí a pessoa pegou aquela carta, aí ela sabe que ela vai ter acesso ao deck. Aí ela usa. Aí ela vai pegar o deck, vai olhar. Aí ela não vai passar tão rápido uma carta e outra. Aí faz sentido ela demorar um pouco mais. Sim, no começo, nas primeiras jogadas faz mais sentido por conta da questão da conta do prize. Você às vezes pode ter prizado todos os seus Pokémon de 70 PS. E aí você não vai conseguir fazer nada. A carta só vai para pilha de descarte, e aí você já sabe, tal carta tá na pilha. Você vai olhando carta por carta. Você conhece só daquele list. Então, você vai ver, essa aqui tá no price, essa aqui tá no price, essa aqui tá no price. Então, você começa a fazer a contagem. Normalmente é o que os jogadores fazem. Ou deveria fazer, né? A contagem do price. Mas o primeiro acesso ao deck, realmente, isso é muito importante para você ver, porque como você tem os prêmios, você tem que saber que daquelas 60 cartas que você tinha inicialmente, 6 você só vai ter acesso se você nocautear o Pokémon do adversário. Então, às vezes, acontece de, sei lá, 2 cartas ou 3 cartas, que são cartas chaves para você rodar o seu baralho, o seu deck, ficaram presas no prêmio. Nossa, e aí? E aí já aconteceu, por exemplo, na stream agora, o rapaz estava jogando de Dragapult, eu acho, e aí, obviamente, se o deck é de Dragapult, o Dragapult é o Pokémon principal dele. E aí, 2 Dragapults dos 3 que ele rodam estavam no prize. Nossa! Um menino da categoria Júnior, eu acho, joga de Charizard. 2 dos Charizards dele, que joga com 2 Charizards, estavam no prize. Ou seja, eles estavam sem atacante para jogar. E aí não tinha muito o que fazer. Então, se você usa 3 atacantes e você consegue pelo menos dar um ataque, você consegue puxar o prize, você pode ter a sorte de pegar ou não os outros atacantes. Existem cartas, obviamente, que recuperam Pokémons da pilha de descarte, como a Maca, como a Supervara e tudo mais. Então, tem como você mesmo com um fazer outro, dependendo. Mas aí vai ser mais lento, ainda mais se for uma linha evolutiva, vai ser mais devagar e tudo mais. Então, é bem chato essa questão de price, se você não fazer a conta certinho. É bem complicado, né? Até porque aí é o fator sorte, porque...
tem coisa que não tem como fazer. Se estão todos presos. controle. Se não tá na pilha de descarte, né? E é uma coisa que, assim, o fator sorte, ele já é inerente, assim, ele é intrínseco, todo mundo sabe que funciona dessa forma. Tanto é que na própria stream oficial tem alguns emotes, algumas coisas que acontecem, por exemplo, é uma jogada-chave que para decidir aquela partida. Aí tem, sei lá, 15 cartas ainda no deck. E o jogador precisa de uma carta X. Aí todo mundo na stream acaba falando, ele precisa top DK, né? Que a galera chama que é pegar do top deck, né? Que é comprar aquela carta, Top pegar DK, top DK, É o que a pessoa fala. É porque em inglês realmente o nome da ação é top deck. Normalmente também a pessoa pode ir limpando o deck, né? É. Porque tem cartas que te fazem acessar Dá uma essa tal escavada carta, no deck, você vai escavando, vai limpando, vai tirando. Deixa e ele aí mais fica fininho. mais fácil de você achar a carta que você precisa. Saquei. São decks que propõem que você tenha menos sorte, porque você consegue eliminar as cartas que teoricamente não estão precisando pra você naquele momento. E aí quando a pessoa pega, aí aparece o emote, tipo, top deck, porque é a sorte, né, também. sorte. Sim, com certeza. Você vai jogar com estratégia, mas você vai jogar com a sorte. E aí, realmente, assim, aí o jogador pega, aí ele olha, aí ele, não tem nada que eu possa fazer com esse Poffin, aí ele bota. Aí ele começa a embaralhar, aí você já vê que ele já tá embaralhando num ritmo mais lento. Aí ele olhou a mão dele, ele, lembrei que tinha uma outra carta que eu posso acessar o deck. Então, aquele embaralhamento não tinha necessidade dele fazer, Entendi. porque ele vai olhar de novo, e aí ele vai olhar de novo, ele vai ter que embaralhar de novo. Isso perde muito tempo. É E 50 aí tem- minutos, mas você vai jogando, você olha pra trás e tá 17. E o que acontece, tipo assim, zerou o cronômetro. Você tem 3 turnos pra definir o jogo, se o jogo já não tiver definido. 3 Então, turnos do extras. É 0, 1, 2, 3. O turno que já está vigente, da ação que já está acontecendo, vira o turno 0 e você tem o turno 1, turno 2 e turno 3. O que eu falo de jogar com o livro debaixo do braço é que todo mundo sabe que tem os 50 minutos. E se já tiver 1-0 e a segunda partida tiver em andamento e tiver lenta, ela não estiver acelerando, o cara que está ganhando não vai ser ele que vai querer acelerar o jogo. Fazendo uma Sim. analogia com o jogo de futebol, por exemplo, é o time que está ganhando de 3-0, não é ele que vai ter que correr mais do que os outros para ganhar de 6, sabe? Verdade. Ele fez 3-0, geralmente ele cadencia a Ele bola, administra ele o joga jogo. de lado, ele Fica administra o administrando. jogo, exatamente. E a malandragem que eu acho da galera, dos jogadores gringos, é que eles têm uma percepção muito fácil, muito rápida do jogo. Então, por exemplo, o cara abriu, a mão dele tá horrível. Ele sabe que ele não vai ter muita saída. O adversário abriu o jogo, ele olhou, ele já mapeou que o adversário em 3 turnos vai ganhar ele já concede, que ele fala, você ganhou esse jogo. Entendi. Porque é Vai pra MD3. próxima. Então é melhor ele gastar 5 minutos e aceitar a derrota do que ele conduzir o jogo por tentando, e 20 aí- minutos, aí 25, perde, aí depois, perder pô. e não ter tempo de reagir. Porque aí, de fato, se ele perder o primeiro, ele vai ter que ou ganhar mais um e empatar, ou ganhar 2 para ser o vitorioso daquele confronto. Mas e se ele, né, conceder? Aí ele concede e já vai pro game 2 mais rápido. Vai então ele direto, economiza o tempo Zera de ter tudo. jogado o primeiro jogo. Mas ele abre fica como mão, se tivesse perdido. ele perde o primeiro Ele perde, game. Você tem que ganhar. É MD3. surrender. O MD3 você tem que ganhar 2 games ou ter a maioria. Então geralmente o que a galera faz é abrir mal o primeiro jogo, já concede logo, Entrega. pra não perder tempo, porque você vai ter mais 2 pra tentar ganhar. Porque Então o meio que pessoal você de fora começasse olha do e fala assim, zero. pô, 50 minutos é muito tempo. Realmente Não é, passa muito muito rápido. tempo, mas pra quem tá jogando passa muito devagar. Passa Passa muito rápido. Pra quem, tá sim, pra claro. quem tá de fora, olha que demora muito. Aí mas quem tá jogando ali não percebe. Você começa, olha pro tempo, 50. Aí 2 turnos, olha pro tempo, 35. Aí você já. É muito rápido o tempo pra quem tá jogando. Tá envolvido ali, pensando numa estratégia. E, tipo assim, eu joguei online, né, contra a máquina ali, e a máquina não pensa, né, não fica refletindo. Mas joga rápido, você, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O tempo tá correndo. E imagina que jogar com outra pessoa, você sabendo que a pessoa é profissional, né, pra estar ali na liga e tal. Deve dar você fica nervoso quando você tem fica jogadas que nervoso? você faz quando e você... pensa, tô tranquilo. Mas e Está o na batalha, cara né? que é o pro player, ele tira sempre um coelho da cartola. E aí ele vai movendo, daqui a pouco ele te dá uma carta que reduz sua mão, você fica de acordo com o número de prêmios, que é Iono, né? Que sério. Que você ativa ela e você vai botar as suas cartas na mão. Ambos os jogadores colocam as cartas no fundo e pega a mesma quantidade de prêmio. Ou seja, o cara vai montando o atacante dele, aí vamos supor que você só tá com um prêmio e sem atacante montado. Ele monta o atacante dele, dá Iono. Os 2 jogadores colocam as cartas na mão embaixo do baralho. E aí, se eu tô com prize, eu só vou comprar uma. E ele pode, por mais que ele esteja com 2 prizes,
ele já tem um atacante montado, eu não tenho nenhum, eu só tenho uma carta na mão. Ou seja, ele tá dando um dano alto. E o dano alto vai me prejudicar pro próximo E ele turno. quebra a mão, né? Que é o que a gente chama do Disruptive Hands, né? Que é, você tem todo um sequenciamento de jogo que você pode pensar, mas se o cara conseguiu uma jogada que você entrega a sua mão inteira de novo pro deck, Nossa. Só que o Pokémon... você tem que escavar tudo de novo. Só que o Pokémon atual tem muita carta de comeback, né? Que é o Fezandiped. Que é uma carta que se no último turno, se o Pokémon for nocauteado, você compra três cartas. Você compra 3 cartas. 3 cartas, Então tem muita carta que te dá o follow-up, né? Você volta rápido no jogo e consegue ir jogando. Pra dar um levante, né? Agora sim, por exemplo, vocês estão lá numa batalha e acontece um lance desse, bate aquele nervosismo ainda, pra você já tá mais de boa e lidar com esse tipo de situação? Cara, Vocês que já depende da jogam um certo situação. tempo. Por exemplo, o meu último deck foi o Raging Bolt, agora eu já tô montando outro, mas o Raging Bolt tinha um comeback muito grande, porque meus Pokémons, além de eles mesmos terem a habilidade de se energizar, na habilidade eu compro uma. Então eu dou habilidade, energizo, compro uma. E aí tem o Fezandiped, compra 3. Aí eu acho mais coisas que acelera o deck. Aí vai acelerando, já daqui a pouco eu tô com 7 cartas na mão de novo. Mas, assim, olhando de fora, né, como judge e vendo, é inegável que geralmente rola uma frustraçãozinha, assim, sabe? Quando você cria uma expectativa de que seu jogo tá praticamente montado pra você ganhar e o cara consegue fazer uma jogada inesperada, né? E quebra aquilo ali que você tinha. Geralmente a pessoa dá uma murchada, sabe? Dá uma esvaziada, assim. E é até engraçado, se você assistir a stream, né, a transmissão oficial, eles mostram as mesas mais altas. E aí você vê o cara tremendo, sabe? O jogador, porque se o cara tá na mesa mais alta, ele tá concorrendo ao prêmio. E os prêmios são realmente altos, assim, $7 mil, $5 mil. Então é um valor extremamente alto para um jogo de carta, né? Então, você vê que de vez em quando rola um shake hand, sabe? Rola uma mãozinha tremenda ali, rola umas coisas. Porque é isso, bem ou mal, os eventos eles acontecem de forma anual, né? Então não é uma coisa que todo mês vai ter. Então, dependendo do jogador, ele tem a oportunidade de participar de um, mas não vai ter de participar do outro. Muito esperado, o deslocamento é muito longe, então gera uma expectativa muito grande. E aí, ainda mais quando o cara começa a ter uns resultados que ele nunca teve na vida. Imagina, o rapaz que ganhou o último Mundial em Honolulu, ele nunca tinha ficado em top 8 de nenhum outro evento. Nossa! E ele foi eliminado no campeonato, só que como ele foi eliminado e o adversário dele teve uma conduta antidesportiva, o rapaz acabou sendo desclassificado, tomou DQ, e aí chamaram ele de volta pro campeonato. Nossa. E ele acabou sendo campeão mundial. Então assim, Fiquei até arrepiado. é um troço muito doido, sabe? E ele é novo, o irmão dele joga, o pai dele joga, e ele conseguiu, ele foi o primeiro que teve o maior resultado, assim. Que maneiro. O resultado mais expressivo. E você olha e cai, é um garoto, sabe? Você via que ele tava nervoso, você via que ele tava frustrado. Mas eu acho que é isso, eu acho que o jogo ele te permite tantas vezes, o comeback, né? O ter essa ação para retornar ao jogo e ter domínio de jogo novamente. Acho que isso fica tão intrínseco pro jogador que, assim, o jogador que não entende que ele jogando vai ter um fator sorte absurdo, ele não tá pronto pro jogo. Então, assim, ele tem que saber. Porque às vezes acontece, você compra 7 cartas na sua mão inicial. Você pode comprar um básico e o resto serem 7 cartas que em outro momento do jogo seriam excelentes, mas no primeiro turno é horrível. O seu adversário consegue fazer o que a gente chama de donk, que é derrotar o seu Pokémon logo no primeiro turno. E é isso, você perdeu o jogo, sabe? Geralmente azar. Você pode só pegar aquelas formas evoluídas também, né? E não tem o que fazer com elas. Então, nesse caso, a gente tem o Mulligan, né? que a gente reembaralha a mão. Pra você começar o jogo, você tem que ter, no mínimo, um Pokémon básico no campo. Só que ainda assim, entendi. como a gente tem várias cartas hoje, que são cartas básicas, mas que elas funcionam como techs, que são cartas que vão te dar alguma vantagem, que tem alguma habilidade, algum efeito, e não é um Pokémon atacante, se você abre com ela, às vezes você simplesmente mata a habilidade dela. Por exemplo, existe uma piada, né, existe uma coisa muito comum, por exemplo, o jogador de Charizard, ele tem o Luminion, que é um Pokémon, que é um peixe, que basicamente a função dele ali é ele entrar pro jogo, vindo da sua mão, para você ter a oportunidade de pegar no deck um apoiador, que pode te dar uma vantagem absurda. Que pode te fazer comprar alguma carta específica, pode te fazer puxar algum Pokémon do adversário. Então, só que às vezes acontece de você simplesmente abrir o jogo com ele. E não é difícil. Você pode ter um só no deck e você abrir ele, tipo, com ele várias vezes. E se você tiver, você é obrigado a jogar para iniciar. Você tem que mostrar. Se você for ligar, você mostra a mão. Mostra a mão. Porque às vezes o cara pode, sei lá, tentar roubar, fazer. Não gostar da mão, é tipo, mostrar a mão e tipo assim, minha mão tá ruim,
Por mais que eu abra com Pokémon básico, mas, por exemplo, o Luminous, vamos supor que eu tô com o Luminous, mas minha mão tá horrível. Eu abro com o Luminous e minha mão tá horrível, não vou ter nada. Eu tenho risco de tomar um Donk. Ele pode tentar falar assim, não, Mulligan, o baralho no deck não mostra. Que foi o que aconteceu com o jogador estrangeiro, que é o Ierko, que já teve resultados sensacionais, é um baita de um jogador. Só que dessa vez o cara vacilou, tipo, ele falou pro jogador que não tinha básico. Aí o jogador, acho que ele tava fazendo uma jogada na hora e tal, aí ele falou, ok. Aí ele pegou, não mostrou a mão, ele só avisou. E aí guardou o deck. Aí, pô, como ele guardou muito rápido, aí o cara desconfiou. Achou suspeito. Aí o cara levantou a mão e já chamou o judge, porque aí o que acontece nas partidas, né? Como o campeonato ele é muito grande, não dá pra ter um judge por partida, por mesa. Então você tá jogando lá, todo mundo sabe as regras. É importante dizer que o estado do jogo, como o jogo funciona, é função dos dois jogadores. Os dois jogadores têm que jogar para preservar o estado de jogo. Então, não é permitido nenhuma conduta antidesportiva nesse sentido. E aí ele simplesmente escondeu as cartas e aí o cara chamou o judge e falou, olha, ele me avisou que não tinha carta, ele avisou que tinha dado mulligan, só que ele escondeu a mão dele, não me deixou ver, eu só tinha respondido ok, mas, pô, uma situação estranha e tal. Aí o juiz pega e vai fazer uma análise. Então, assim, se o jogador já tem algum warning, algum aviso de outro campeonato, ou se já tem algum antecedente, ou ele pode simplesmente, ele falou, ó, quando ele botou as cartas de novo no deck, eu pedi pra ele parar. E aí, quando ele pede pra parar, realmente o jogador não pode mais, porque você tá mudando o estado do jogo, você tá alterando uma condição de jogo. Sim. E aí você é desclassificado. E aí foi o que aconteceu, ele botou a mão, meio que já dando a entender que, de fato, ele tinha usado de uma artimanha que não era válida, e aí ele tomou DK, e aí ele foi desclassificado do Não, porque bobeira, né? O cara que é... Um cara que é muito bom se queimar pouca coisa. Exatamente. Aí fica queimado na comunidade, as pessoas que admiram a forma que ele joga e tudo mais. É desnecessário, né? Não foi só com esse rapaz, não. Teve vários outros jogadores famosos que tem esses casos aí de... Errar é normal, somos todos humanos e a gente tá jogando, a gente tá focando ali no jogo. Pode ser que a pessoa simplesmente faça uma jogada errada e aí toma o warning, ou toma o que a gente chama de double prize loss, que é perder 2 prêmios. Mas assim, quando fica evidente que o jogador tentou tirar uma vantagem com alguma jogada, geralmente ele é desclassificado. O Super Sonic comentou aqui, errado, a função do Lumínio é cair no prêmio quando mais precisa. Exatamente, é outra função do Lumínio. Inclusive, vou pegar a Gengar aqui comigo, que eu vou ler alguns comentários aqui da galera. Meu parceiro aqui, ó, que vai... Ele que vai ler através de seus poderes aqui, fantasmas. Bom, o Sonic tá aqui desde o início da live com a gente, falou dia de competitivo, Trilegal, o melhor ataque da nova coleção. Trilegal é o Dugtrio de Alola. A Alola é uma região que é localizada em praia, né? E aí o Pokémon, ele tem é um Dugtrio da primeira geração, só que ele tem um cabelinho de surfista. Tô ligado, Lourinho. Já... E aí colocaram o nome do movimento, o nome do ataque de Trilegal. Massa, ficou muito bom. massa. Zé Martins falou, programa show, debatedores muito atualizados e competentes. Obrigado. Super Sonic falando mais aqui, destrinchando, né, o pouco que a gente estava falando. Falou, TCG é a melhor coisa para aprender a interpretar texto. Isso é um brincalhão, sabe por que ele tá fazendo isso? Que existe uma máxima da comunidade que diz que jogador de TCG não lê a carta. Porque você decora o efeito, você para de ler. E às vezes você fala assim, o efeito é esse. E você fica jogando tão no automático, que você simplesmente joga. E aí, em algum momento, sua cabeça não funciona. Mas você jogou e falou assim, faz isso aqui. E aí não. E aí o pessoal tem essa máxima, né? De que o jogador não sabe ler e que ler a carta, magicamente, explica a carta. Só que às vezes a pessoa joga e... Exatamente. Eu vou até dar uma observada aqui. A cartinha do Pokémon... tem uma frasezinha poética também, né? Assim como a de Magic? Ou é só essa aqui, porque elas são... Não, a de cima, essa vermelhinha é a habilidade, que hoje em dia, no metagame atual, é muito usado o Pokémon com habilidade, porque eles te trazem uma vantagem muito grande dentro do jogo. Ele pode descartar estádio, ele pode prevenir dano. O Pikachu, por exemplo, agora, né? Saiu nessa coleção recente agora do Fagulhas Impetuosas. Ele tem uma habilidade que, se ele tomar nocaute, e o que seria o One Hit KO, né? Que é um dano só, e ele seria eliminado, ele seria nocauteado, ele continua em jogo com 10 de HP, que é o Resolução Absoluta, eu acho. Por dano de ataque, tem uma diferençazinha ali, dano de ataque e prefeito de ataque. Por dano de ataque, tem que ser dano de ataque. E aí vários Pokémon têm essas habilidades. Então, assim, são alguns desses são os que servem de tech hoje. Que é esse primeiro aqui, né? Isso. Porque você só pode usar um movimento por turno. E quando você usa o movimento, você encerra
o seu turno. É a última ação do turno, é o movimento. Sim. Só que, por exemplo, agora tem um Dusk Noir no formato que você explode ele, você concede um prêmio pro seu adversário, só que você coloca 13 contadores de dano, que não é dano, é contador de dano. Então isso faz com que ele escape de várias barreiras, de várias defesas, e você coloca no Pokémon do adversário. E aí, por exemplo, ele jogando com o Charizard, você consegue ter jogadas de combo que são muito legais, ou até com o próprio Dragapult. Ele complementa dano, né? O Charizard, de acordo com o prêmio do cara, ele vai escalonando o dano dele, então como ele se autodestrói, automaticamente o Charizard ganha amplia o dano dele. Além de complementar o dano do Pokémon que tem um HP muito alto. Então é muito importante. Ele fica, né? Não, e é uma carta que entrou, deu uma desbalanceada, e a gente achou que ia jogar um pouquinho, quando você viu quase um monte de deck já tava botando. Porque, por exemplo, aquele caso que a gente contou do Charizard, dos 2 Charizards atacantes que estavam ali. Se o rapaz olhou o deck e viu, ele falou, pô, meu Charizard não tá ali. Ele tem uma chance 1/6 pra tentar achar o Charizard. No caso, nem era 1/6, era 2/6, né? Porque estavam os 2 ali. Então, ele olhou o adversário. O Pokémon do adversário tem 130 de HP, que é exatamente o dano que o Dusk Noir dá quando ele se nocauteia. Então, o cara, pô, se nocauteia, e a do Unite vai contar com a sorte pra tentar. E aí achar. E aconteceu, né? Só que muitas vezes isso não é suficiente, porque ele pode pegar o Charizard, mas até ele evoluir e fazer o setup todo dele vai demorar, porque às vezes o outro cara abriu bem e já tá todo. Mas é isso, o cara contar com a sorte também, né? Não, mas ó, vou aqui fazer o questionamento pra vocês. Faça. Beleza, a gente tem aqui, né, os golpes e tal. Só que no finalzinho, na rabiolinha aqui da carta, a gente tem uma frasezinha, olha só, por exemplo, que eu tenho um Suicune aqui, ele fala, ele vai em volta do mundo purificando águas... É a Pokédex. É a Pokédex. E todas as cartas têm isso aqui? Não, só as regulares. Você tem alguma de Full Art aí, alguma coisa assim? Inclusive, vou aproveitar ele aqui uns comentários. O Hugo Tatu está aqui com a gente. Eu achei o Pokémon, olha o Gengar. Ele está aqui lançando uma Shadow todo fofinho. Essa tem. Essa tem que ser... Essa aqui, ó. Temos também o Super Sonic aqui, ó. Nessa pegada de 1/3 do torneio ser estrangeiro, eu gosto sempre de brincar que existem 3 metas no mundo: o japonês, o brasileiro e o gringo. Exatamente. O japonês, o que acontece? Lá é MD1. Então, por ser MD1, eles gostam mais dos decks parecidos com o de PV, que são decks explosivos. Sim. Você vai jogar, você só tem aquela chance ali pra jogar, ganhou, perdeu, é isso, obrigado, a gente joga semana que vem, porque lá tem campeonato sempre, né? Então é diferente. Aqui, por exemplo, ó, essa carta ela é uma Full Art. Por ela ser uma Full Art e ela ter uma caixa de regra aqui embaixo, não vem essa mençãozinha da sim. Pokédex, sabe? Mas geralmente, todas essas cartas, até as Full Art, quando ela não tem uma caixa de regra, ela tem a inserção da Pokédex aqui. E que eu uso pro meu trabalho, porque a minha coleção, eu faço coleção de 7, né? Que é você ter da primeira até a última carta da coleção. E aí, por exemplo, no anime aparece, Pokémon tal. E aí quando aparece a Pokédex falando, Pokémon tal, do tipo tal. Geralmente anda nas colinas, aí eu pego e uso as cartas. Eu procuro na tradução da carta alguma tradução que já esteja aprovada e que seja daquele texto. Porque eu já economizo meu tempo de pesquisa. Pô, muito legal. Eu acho que isso dá um mistério, assim, uma magia mais as cartas. Isso tem muitas cartas de Magic, né? Que conta um pouco da lore ali. E, tipo assim, como eu não sou jogador, né? Eu não tinha reparado isso, mas eu achei muito legal ter realmente essa Pokédex. Até pra... Sei lá, eu acho legal as pessoas também não só jogarem, mas saberem um pouco da história do Pokémon, né? Não ser apenas ali um objeto do jogo. Ele tem todo um mundo ali, né, que foi construído de forma muito interessante. A gente faz uma leitura das cartas, geralmente, né? A gente que joga o jogo mais pro lado do competitivo, analisando as questões do jogo mesmo. Mas se você olhar a carta, ela é composta pela ilustração, que é um atrativo muito grande para crianças. Sim. Ou para quem gosta de desenhos e tal. As ilustrações são muito legais, são muito bonitas. Tem artistas consagrados que trabalham com isso há anos. E aí também tem esses side events que a gente mencionou antes. Existe um livrinho chamado... formatos alternativos, que são sancionados, que têm regras e que são estabelecidos pela própria Play Pokémon, que a gente joga nos side events. E tem um deles que é uma atividade exatamente para criança, uma atividade um pouco mais lúdica, que é você ler o que está escrito na Pokédex e ver se as crianças vão acertar. E aí, se elas acertarem, elas ganham cartinhas de promo, ou coisas promocionais e pontinhos e tal, e vão pontuando em cima de um ranking para ganhar depois alguma coisa do Prize Wall. E aí a gente lê e a criança tem que saber se ela, chutar, se ela sabe ou se ela não sabe e tal, e tentar acertar. Então, assim, são vários elementos da carta, não só
olhando pro competitivo, mas por esses outros formatos e também o lado do colecionismo mesmo, que é muito legal. O Like, Muito por legal. exemplo, não foi só a questão do competitivo. O Like também tem um espaço ali para jogadores que têm interesse em começar a jogar. Então, eles te dão um baralho semi-pronto ali, bem básico mesmo. E aí fica uma equipe do lado te mostrando, ó, isso aqui funciona assim. É toda a mecânica do jogo. Sim. Então, cara, um evento vale muito, muito a pena. E tem quem tiver as oportunidade coisinhas pra adquirir, né? Que eu vi um monte de Pikachu bonitinho. As pelúcias são lindas, as stands da loja ficam lá, as stands mais famosas do Brasil, a Epic Game tava lá, a Playground, a Meru Meru, que é infestada de pelúcia, muita gente foi lá pra ver pelúcia, então, tipo assim, é um evento que não é só pra jogar, mas é pra encontrar amigo, é pra comprar essas pelúcias, comprar diversas coisas. E o que é legal de pontuar também, por exemplo, eu fui para um evento e aí eu acabei não tendo um resultado muito bom, mas são 3 dias de evento. Né? Tem o primeiro dia, o segundo e o dia da final. As finais de todas as categorias são feitas no mesmo dia. Você pode ir para aproveitar o evento, de fato, para ir para o side event ou para assistir, para ficar de torcedor. E, por exemplo, a categoria de seniors, né, que foi o que o Gabriel ganhou e tal, tem um conhecido meu, né, que é amigo do Supersonic, e pô, ele tava lá puxando, e aí apareceu ele na transmissão, ele tava puxando lá o grito de Gabi, sabe, pra passar energia, porque não é... Tinha uma não é torcida como organizada do Chile lá, pô. Muito massa, Gente cara. fazendo um grito de torcida. Não é igual jogo legal. de tênis que tem que ficar todo mundo mudo, sabe? Você pode... A transmissão do jogo tem um pequeno delay que é pra a torcida não passar nenhuma informação para eles, sim. né, para não atrapalhar o estado de jogo, mas de forma geral a energia, a vibração, ela tá ali, então Pô, cara, e a incrível. torcida empurra, sabe? Galera, foi um muito legal. prazer ter vocês aqui novamente. Eu acredito que já só faltou um minutinho aqui para os 8 horas. O tempo passa tão rápido quanto uma partida de Pokémon, né? Passa muito rápido. Foi um prazer ter vocês aqui. Acabou que nem deu tempo pra gente falar a fundo sobre como é a cena aqui em Campos, né? Mas quem quiser saber mais, pode mandar uma mensagem pra vocês lá no Instagram que tá passando, né? Aqui na tela. E, pô, muito legal. Em breve eu irei, eu prometo. A gente tá tendo encontro todo domingo, de 2 às 6, na loja Game House. Então, e aí a pessoa pode só chegar. pode só Pode chegar. que a gente vai acolher lá. Não precisa. Se a pessoa não tiver deck, pode ir? Pode, claro, a gente porque tem outros jogadores que têm mais de um deck. Então ele pode estar mostrando como funciona o jogo. E a gente pode emprestar também, pra pessoa empresta. ter uma primeira experiência e tudo Muito mais. show, Pode, muito claro, show. pode aparecer sim. A comunidade é muito coletiva, assim. Não sei se existe a palavra, mas... Acolhedora. Acolhedora, E tá crescendo muito. Tá crescendo muito, Então, pô, da última vez que a gente esteve aqui, tinha quantos, mais ou menos? 15, 16? 15 e 16. Agora Agora tem a mais gente, de 30. a gente já teve Então- de registro único de pessoas passando pela liga, acho que tá em 43 agora. Nossa, que isso, multiplicaram. Mais que dobrou, pô. Teve um dia que na véspera do Dia das Crianças, foram muitas crianças, e assim, tá sendo bem legal. Pô, Tá fico sendo muito bem legal a feliz em ver o experiência. sucesso, né? A vez que você falou, pô, multiplicou bastante. E eu espero que continue multiplicando. Eu espero que a galera que esteja assistindo a gente aqui hoje também se inspire aí, né? Não precisa ter medo, não vou saber jogar, lá aprende, né? A galera, Sim, gente sim. boa. Tranquilo, Lá tem comes e bebes também, essa pessoa. A gente faz Quiser passar a tarde. A gente faz a atividade do First Step, né? Que são os primeiros passinhos, a gente ensina sem problema nenhum, super tranquilo. Então é isso aí, galera. Não tem mais desculpa para vocês não adentrarem a fundo esse Isso aí. mundo do Pokémon TCG. Bom, quero agradecer você que esteve com a gente, tanto no chat quanto, né, assistindo aqui a nossa live. O Vox Popcast vai ao ar toda quinta-feira, sexta-noite, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.